Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, essa é mais uma aula de apoio da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Hermon. Você que não pôde comparecer ao templo, esse vídeo foi gravado para poder deixar um certo suporte para você, principalmente você que vem acompanhando as aulas e por algum motivo não pôde comparecer, tá ok? Mas ainda assim estimula você que ainda não tem o costume de ir à Escola Bíblica Dominical, vá à Escola Bíblica Dominical. Normalmente, no tempo, presencialmente, como é um ambiente cooperativo, onde as pessoas podem participar, onde as pessoas podem conversar, dão suas opiniões, contribuem, inclusive, tende a aula a ser mais rica e a ficar mais interessante, ok? Bom, temos estudado os mandamentos que Deus deu para Moisés, para que fosse entregue ao povo judeu, e você bem sabe que o cristianismo nasceu de dentro das raízes judaicas. Né? No começo, inclusive, foi confundido até que os próprios judeus disseram que não, os cristãos nada tem a ver com os judeus, né? Os judeus ainda acreditam que o Messias deles está para chegar, os cristãos já dizem que o Messias chegou, então são pontos de vista diferentes. Né? E nós temos estudado muitas coisas que parece que vêm da tradição judaica construída ao longo do tempo. E vemos também que muito dessa tradição aparece no Novo Testamento, algumas vezes recriminada por Jesus, outras vezes praticada por Jesus e pelos apóstolos, demonstrando que parte dessa tradição pode ser aceitável no meio cristão. Tá? Nós vamos fazer uma pausa então com essa aula nos mandamentos que temos acompanhado até aqui. Estudamos até a questão da circuncisão, que é obrigatória para todo descendente masculino dos judeus, e toda pessoa que é circuncidada, mesmo aquela que se converte ao judaísmo, ela se obriga então a cumprir todos os 613 mandamentos naquilo que lhe for aplicável. Né? Entretanto, dos não-judeus não se cobra isso. Nem o cristianismo entende que os cristãos precisam ser circuncidados para servir o Deus de Israel, e nem os próprios judeus entendem que as pessoas do mundo precisam se converter ao judaísmo para ter acesso ao mundo vindouro. A tradição judaica, portanto, diz que para que um não-judeu tenha acesso ao mundo vindouro, ao novo céu e nova terra que Deus há de criar, basta, portanto, que ele siga que ele cumpra fielmente as 7 leis que Deus deu a Noé. Entretanto, quando você vai no Antigo Testamento, você lê a história, a narrativa da vida de Noé, você não encontra 7 leis entregues por Deus a Moisés. Você vê ali claramente a proibição de que se coma carne com sangue, ou seja, um animal vivo, ou quiçá ingerir o sangue dele literalmente, né? Fazer do sangue dele o seu alimento. E você vê ali também a determinação de que o homem não mate, né? Porque aquele homem que mata, ele será morto também. Então você vê ali o início de uma ideia de justiça, uma justiça retributiva. Né? E a gente vai fazer então uma pausa no estudo dos mandamentos, dos 613 mandamentos, para explicar que 7 leis noéticas são essas. Porque elas aparecem replicadas ali em Atos 15, assim que os judeus começam a pregar o evangelho, né, os judeus que se convertem a Jesus, né, que começam a aceitar Jesus como Messias prometido nas profecias. Assim que eles começam a pregar o evangelho, Pedro chega à casa de um não-judeu, e pela tradição os não-judeus não deveriam comer em casa, o judeu não deveria comer em casa de não-judeu, né? E aí, ao pregar para Cornélio, que não era judeu, o Pedro se surpreende ao vê-lo ser cheio do Espírito Santo e ele pensa, poxa, se isso acontece também no meio dos gentios, como é que a gente não batiza essas pessoas? Né? Se elas receberam o dom do Espírito, por que não receber o batismo e ser integrado ao corpo de Cristo, à igreja? Né? E o número de não-judeus começa a se converter em número cada vez maior. Tá? E aí a gente vê no primeiro concílio, que está lá em Atos 15, a tentativa dos irmãos se organizarem para saber o que deveria ser cobrado dos gentios que chegavam para a adoração do Deus de Israel através do Cristo, através de Jesus, o Messias.
Os judaizantes entendiam que eles tinham que ser circuncidados para poder cumprir todos os mandamentos e aí sim serem aprovados como seguidores do Messias. Entretanto, a decisão do concílio foi de que não. Deus é Deus dos judeus e também dos não-judeus. Não é necessário que se proceda a circuncisão para que alguém passe a ser considerado servo do Deus vivo. Mas o concílio decidiu que pelo menos 4 coisas deveriam ser obedecidas já de pronto por aqueles que se convertessem ao Deus de Israel e reconhecessem Jesus como seu Messias. Né? Primeiro, é lógico, a crença no Evangelho. Importa crer que Jesus é o Filho de Deus e que por isso ele ressuscitou para poder unir, né, abrir caminho para que o homem chegue a Deus. E ali a gente vê também o primeiro concílio determinar 4 regras, né, que é a de não se envolver com idolatria, né, não comer carne sufocada e por isso a carne com o seu sangue. Isso se parece muito com o que Deus disse para Noé lá em Gênesis, né? Fugir do sangue, e esse sangue é diferente da carne sufocada, seria questão de assassinato, né? As pessoas assassinadas, a morte violenta produz sangue, né? Normalmente produz sangue, o envenenamento, por exemplo, não produz, né? Mas o assassinato então é proibido. E a quarta seriam as relações sexuais ilícitas, a imoralidade sexual, né? Bom, vamos então fazer uma transição de tela aqui para a gente poder seguir a aula, porque a gente vê a lei que Deus deu a Moisés, né? A lei não é de Moisés, mas é de Deus, e Moisés foi o transmissor dela ao povo de Israel lá no Monte Sinai. A gente vê algumas ramificações das leis que Deus deu a Noé, dentro dessa tradição judaica, e que curiosamente a gente vê 4 delas repetidas em Atos como sendo uma coisa a ser cobrada dos não-judeus, tá bom? Então vamos ver a lista dessas 7 leis noéticas, entregues aí a todo descendente de Noé. A primeira é de não praticar idolatria, possui 10 ramificações. A segunda, não blasfemar contra Deus, com 8 ramificações. Não assassinar, com 1 ramificação. Não roubar, com 16 ramificações. Não cometer imoralidade sexual, com 10 ramificações. Não maltratar os animais, com 2 ramificações. E estabelecer tribunais e sistemas de justiça, com 19 ramificações. Como eu já comentei com você, para os judeus, até hoje inclusive, eles creem que há espaço no mundo vindouro, no novo céu e na nova terra, para qualquer não-judeu que cumpra esses mandamentos com suas ramificações, porque essa é a vontade do Eterno para toda a humanidade. Tá? Então, vamos seguir e conhecer quais são essas ramificações. Na verdade, vamos analisar nessa aula apenas o mandamento de não praticar idolatria com as suas ramificações, tá bom? Vamos lá. A primeira ramificação é de que é proibido pensar que existe alguma divindade, à exceção de Jeová ou Javé, né? De acordo com a tradução de cada Bíblia aí. O uno e único. Né? Esse uno e único aí, com certeza, foi para dar uma resposta para os cristãos que creem que Deus é triuno, subsistente no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a tradição é muito clara em dizer que não se pode crer que existe um outro Deus além do Deus de Israel, que é o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo. Então, é proibido para um não-judeu crer que existe um outro Deus. Se ele cumprir essa ramificação, já está caminhando no sentido de não ser um idólatra. Tá? A segunda ramificação é a proibição de fazer para si ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura com o fim de adorá-la. Inclusive, meus irmãos, quando isso é feito de boa fé. Lembre você que enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos que deveriam ser transmitidos ao povo de Israel, lá embaixo o Arão foi convencido pelos compatriotas a fundir uma imagem para que eles pudessem adorá-la. E eles fizeram então um bezerro de ouro e o próprio Arão diz: eis aí Jeová, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Veja bem que a intenção de Arão
aparentemente era boa, é de fazer a imagem do único e verdadeiro Deus que os tirou da terra do Egito. Mas isso foi duramente recriminado pelo próprio Deus lá em cima, que falou com Moisés: desce porque o teu povo já se corrompeu. Né? Se corromperam fazendo uma coisa que eles imaginavam ser correta, adorar o verdadeiro Deus. Mas ninguém nunca viu a imagem de Deus. Por isso é proibida a reprodução de qualquer imagem sob o pretexto de que ela seja de Deus. E por isso é proibida a reprodução de qualquer imagem para fins de adoração. Isso é idolatria, ok? A terceira proibição é de fazer ídolos para serem usados por outra pessoa. Isso nos faz lembrar de uma passagem em Atos, onde Paulo chega para pregar na cidade de Éfeso e muitos comerciantes ali viviam do comércio da imagem da deusa Diana. E aí, como o evangelho cresce ali, as pessoas vão parando então de ter uma vida idólatra e vão parando de adquirir e de comprar imagens da deusa Diana. Né? Você vê então que nessa prática dos primeiros convertidos lá de Éfeso, eles se afastam da idolatria, dos seus livros de magia, e isso causa um problema econômico na cidade. A verdade, meus irmãos, é que mesmo que a nossa subsistência corra risco, a ideia é de que nós sustentemos a nossa fé, mesmo que isso custe a nossa vida. Tá certo? Então, é proibido também fazer imagens para que outras pessoas adorem. Eu não adoro, mas se eu não adoro, eu vou fazer, né, para poder agradar e tudo mais. É proibido, é idolatria. A quarta ramificação, portanto, passamos a entender que é proibido fazer qualquer estátua, mesmo que seja para fins ornamentais. Comentamos no templo que o homem tem tendência, principalmente o homem antigo, a admirar, a cair de amores pela beleza, pela perfeição. Né? E lembre você do mito de Narciso, né? A ideia do narcisista é aquela pessoa que ela admira, ela ama a própria imagem. De acordo com o mito, Narciso era um homem muito belo, ele se apaixonou com a sua própria imagem, né? Quando via ela refletida na água. Se jogou na água, né? se suicidou de amores aí por conta de não conseguir ter acesso à beleza que estava ali contraposta no seu reflexo. Né? Então veja você que a beleza sempre encantou os olhos do ser humano e alguns não conseguem subsistir e caem diante da beleza para adorá-la. Isso é proibido, isso é idolatria, proibida, portanto, a qualquer descendente de Noé. Tá? Bom, a quinta ramificação é a proibição de curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho, né, que é uma forma de adoração do Antigo Testamento chamado libação, ou qualquer outra coisa, ou oferecer-lhe sacrifício, ou acender incenso para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Você começa a ver, você que tem o hábito de leitura bíblica, principalmente no Antigo Testamento, vê que essas formas que foram citadas aí, o juramento, o oferecimento de libação, o oferecimento de sacrifício, acendimento de incenso, era a forma como os judeus adoravam o Deus de Israel. Adorar um outro Deus com essas formas de adoração é proibido, é idolatria. Tá? A outra é a proibição de adorar qualquer ídolo com as formas habituais de adorá-lo. Existiam deuses no Antigo Testamento, né, que a forma de adorá-los era bem específica. A deusa Asherá ou Azerá era adorada em jardins, no cume dos montes. Né? O Baal Peor era um deus que se adorava defecando, né, na sua imagem, trazendo esterco para sua imagem, humano e animal. Existiam outros deuses que eram adorados lançando pedras sobre suas imagens. Então, essa forma habitual de adorar a esse deus também é proibida. Ou seja, é proibido adorar um falso Deus da maneira errada e da maneira certa, como prescreve a religião desse Deus. É proibido, é idolatria. Tá? Então, um descendente de Noé não se envolve com idolatria. Proibido sacrificar os filhos ou fazê-los passar pelo fogo em honra a Moloque. Como a gente já comentou também no templo, Moloque é um deus que a maneira de adorá-lo era algumas imagens a que a gente tem acesso, não da época, mas reconstituídas por estudiosos, demonstram que Moloque era um deus de metal ou de bronze, e embaixo das mãos dele a chama de fogo era acesa até que a mão ficasse incandescente.
E um pai que desejasse adorar Moloque ou fazer passar o filho, sacrificar o filho a Moloque, jogava a criança naquelas mãos incandescentes dessa imagem. Isso era sacrificar o filho ou passar o filho no fogo em adoração a Moloque. Proibido, né, de forma terminantemente para qualquer descendente de Noé. A proibição oitava, dentro dessas 10 que concluem em não praticar idolatria, é a proibição da prática e consulta de Ov. Ov é a palavra hebraica lá que refere-se à adivinhação por meio de um mantra para obter um transe mediativo para se comunicar com os mortos. Você vê então que desde a época de Noé, pelo menos dentro da tradição judaica, se proíbe a tentativa de se comunicar com os mortos, né? Então, essa pessoa que entra em transe, que precisa de um mantra, de um ritual, de sentir um cheiro para conseguir falar com os mortos, isso é terminantemente proibido, tá? É idolatria. Passamos, portanto, à nona proibição dessas 10, né? Proibição da prática de consulta de Idoni. Né? Idoni envolve atos rituais e meditação como uma forma de profecia imaginária. Então, a gente vê a questão ali da bruxa de Endor, ela praticou aparentemente o Ov, buscou entrar em transe para falar com um ser que já tinha morrido, no caso Samuel, né? E tem essa outra estratégia, que é procurar um presságio, procurar descobrir o futuro, procurar ter uma profecia, mesmo que falsa, através dessas magias. Então, isso é proibido para qualquer descendente de Noé. Por fim, entramos na 10ª proibição, que trata de recorrer. Não pode recorrer a qualquer coisa idólatra, seja em palavra, em pensamento, em ação ou qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Bom, isso inclui os amuletos, inclui talvez a pessoa que tem esse pensamento, né? O galinho de arruda, né? Para poder proteger do mal-olhado, aquele pingente, né? Que é o seu pingente da sorte, a folha, o trevo de 4 folhas dentro da carteira. Esses pensamentos, eles são idólatras no sentido de que mostram que você não crê que o universo e o controle das coisas está na mão do único e verdadeiro Deus. Se você acha que tem algo fora da capacidade de intervenção de Deus, fora do seu domínio, se você acha que Deus precisa ser ajudado, se você acha que você precisa de alguma coisa que garanta 100% que você vai estar bem, e a fé no verdadeiro Deus não é o suficiente, Deus, o verdadeiro Deus, não é o suficiente, isso demonstra que para você Deus não é tão poderoso quanto ele verdadeiramente é. E isso remete para a idolatria. A crença no horóscopo, a crença de que cores podem fazer diferença no seu dia, no sentido místico, essas coisas são, portanto, proibidas a qualquer descendente de Noé. E é importante lembrar que descendentes de Noé são todas as pessoas do mundo. Adão seria o pai, e é o pai de todos, né? Entretanto, quando chega na história de Noé, o mundo se corrompeu de tal forma que Deus destruiu a todos e deixou apenas a família de Noé. Noé, a esposa e os filhos com as suas esposas. Então, toda a população do mundo é descendente de Noé. Então, inclusive no pensamento judaico, portanto, todos os seres humanos do mundo têm obrigações com o único e verdadeiro Deus no sentido de cumprir essas 7 leis noéticas, né? E é interessante, por que é importante a gente considerar essas 7 leis noéticas? Porque pelo menos 4 delas são repetidas lá em Atos 15 como sendo as coisas iniciais da caminhada de uma pessoa que se converte ao Deus de Israel e crê em Cristo como sendo o seu Messias, o seu Filho, o Salvador, o intermediário entre o verdadeiro Deus e os homens necessitados. Ok? Te convido a estar então no templo da Igreja Batista Hermon às 8h45 da manhã do próximo domingo, para a gente poder conhecer o segundo dos 7 mandamentos da lei noética, ou dos filhos, dada aos filhos de Noé. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e te encha de graça.